Nós vamos entrar, então, nesse autor, que é um autor impressionante, né, que é o Dogen. E vamos trabalhar um pouco uma introdução a ele. As referências que eu tenho continuam válidas. O livro que eu já usei na aula passada, do Dogen, do Bendova. É um livro pequenininho, mas que ele vai falar... Aqui já ele vai colocar o Zazen como chave fundamental. Vocês podendo, ao longo do curso, fora do curso, se tiverem contato com alguma comunidade Zen, ou filmes, ou comunidade para conhecer a experiência do Zazen, seria legal para vocês, né, ao longo do curso. Eu não vou fazer isso, mas é porque nós vamos entrar nesse campo. Para poder entender bem o Zen, tem que entender, tem que ter um contato. Aqui o nosso contato com o Zazen vai ser teórico, né, a partir das reflexões do Dogen sobre o Zazen. Na biografia toda que eu dei para vocês, esse livro é um dos mais preciosos. Aliás, a edição italiana dele, a capa é a mais linda do mundo, né? Que é o livro do Ejin Kin, A Essência do Budismo Zen, que tem em várias línguas. Tem inglês, tem alemão, tem... né? Que depois vocês podem... Dogen Mystical Realist, de 2004, edição inglesa dele. Tá? Não, o original é de 75, mas a última edição inglesa é de 2004, depois a edição italiana. Né? Então, esse Dogen é o grande referência. Vocês podem pegar na árvore que eu passei para vocês, né? Ele está aqui, ó, abrindo a entrada do Zen, do Shan ao Zen. A entrada no Japão. Nasceu em 1200. Até falei para vocês na aula passada que tem um livro sobre Dogen e São Francisco de Assis. E ele veio, o grande mestre dele, os dois grandes mestres do Dogen, vão lá à direita. Um é o Myozen. Vê lá o Eisai, que abre o Rinsai, o Zen no Japão. O Myozen é o discípulo do Eisai. E o Myozen foi mestre do Dogen. Foi o primeiro mestre do Dogen. E o segundo mestre do Dogen, que é o grande mestre importante, é o Juxing, que vem logo embaixo da listagem do Dogen aí, 1163. Tá? Só para vocês saberem como é que essa linhagem de mestres, né, de coração a coração, como eu falei para vocês, quer dizer, como que o Dogen ele passa pelo Rinsai e depois vai para o Soto Zen. Mas aí essa trajetória eu vou falar para vocês aqui hoje. Mas só para vocês terem sempre em mãos a árvore, para vocês não se perderem totalmente. Né? Esse Dogen foi uma das figuras mais importantes e mais criativas da reflexão oriental. Só que nós ocidentais, quando falamos filosofia, tanto é que eu ponho um texto, eu não dei esse texto esse ano para vocês, mas um professor de filosofia da UNB, Scott Randall Payne, que ele faz uma crítica violenta à filosofia ocidental, essa mania de achar que filosofia é só da Grécia para cá. E ele tenta mostrar, então, como que é rica a reflexão filosófica feita no Oriente. E fala como é que a leitura do Oriente tem que informar a nossa leitura do Ocidente. Né? E como que e um dos autores importantes de reflexão filosófica, de pensamento, é o Dogen, que foi totalmente desconhecido no Ocidente. Né? Por várias razões. Tem esse certo desprezo. Você fala budismo, o filósofo já ora meio torto, o hinduísmo a mesma coisa. Né? Aqui não. Nós estamos num ambiente protegido da ciência da religião, onde você tem concurso para China e Japão, coisa que não existe no mundo, né? Só em Juiz de Fora, mas abre um concurso para professor especialista China e Japão. Agora foi criada uma disciplina China e Japão, que os alunos vão ter acesso a China e Japão. Então isso é legal, né? Uma coisa que é interessante. Então o Dogen é um personagem, né,
é um grande revitalizador da tradição budista, né? Na virada do século XII, do século XIII, do XII para XIII, né? E introdutor do Soto Zen. Soto Zen. Então, é o Zen japonês, Shan, chinês, e o Soto, japonês, né? E, sobretudo, a recepção do pensamento dele é muito nova. As traduções que começam a acontecer no Ocidente são muito recentes. História, 100 anos, 90 anos, é nada. A primeira recepção do pensamento de Dogen foi em 1930. Pra vocês terem uma ideia, né? Tanto é que minha aluna que está fazendo o Thomas Merton, ela teve acesso a Suzuki. Né? O Thomas Merton teve acesso ao Suzuki. Talvez Suzuki tenha sido recebido antes do Dogen, quer dizer, o mestre dos mestres, né? O mestre do Suzuki estava desconhecido e restrito ao Oriente, né? Nesse sentido. Né? Então, depois da década de 30, né, é que ocorre uma recepção mais ampla do pensamento e ele vai ser reconhecido como um guia espiritual da humanidade. Embora a obra dele, que é composta de muitos livros, a obra forte, que é o Shobogenzo, né, é uma obra muito difícil. Você tem que ler com comentaristas, a gente chama auxílios universitários, porque tem todo um referencial que nós não temos, né? De Oriente, de Japão, de cultura, de formação, de prática, de meditação. Então é uma entrada que é sempre rasteira, no sentido, é sempre mais aproximativa. Rasteira não é a palavra melhor, né? Para poder entender. Quer dizer, durante muito tempo, né, os estudos de Dogen ficaram circunscritos à sua ordem Soto. Só eles. Né, só eles. Né, por 700 anos ficou circunscrito ao Soto Zen, né? E só vai ganhar projeção a partir dos anos de 1926, né? Quando vai ter um despertar das obras do pensamento de Dogen, né? E que começa a haver uma abertura maior, né? Nos estudos sobre budismo, né? Sobretudo no pós-guerra, essa presença vai ser mais forte, né? A partir dos anos 1945, né? Quando se busca incorporar o Dogen no contexto histórico, social, que seu pensamento se firma e se forma. Né? Mas grande parte da reflexão sobre ele foi feita no Oriente. Tanto é que muitos scholars que são críticos do budismo ocidental, tipo Suzuki, tipo Deshimaru menos, mas esses que vieram para cá, eles falam, nós temos que conhecer o budismo de lá. Né? Mesmo o próprio Dogen estava no Japão, fala, não, eu não posso me restringir ao budismo no Japão, eu tenho que ir à China. E vai para a China, para poder chegar lá ver um budismo totalmente decadente, né? Em crise. Então, essa coisa é muito complicada, mas também o próprio Dogen teve essa ideia. Para conhecer o budismo Zen, eu não posso me fixar no Japão, tem que ir para a raiz, que é a China. Então, grandes estudos importantes, ou outros escritos envolvendo a tradição Soto Zen foram realizados, né, no Oriente. Né? Até aconteceram investigações filosófico-religiosas, né? Ou também linguísticas em torno do pensamento de Dogen, literárias, né?
Mais no Oriente, mas não teve um acompanhamento no Ocidente. O Ocidente agora que começa a ter essas figuras aí, como Michelangelo no Brasil, né? Como a escola de Kyoto, né? Como os estudiosos da escola de Kyoto, no Japão, né? Que dialogam com o Ocidente, que trazem um pouco dessa reflexão. Né? E, de fato, quando se fala em Zen budismo, para nós aqui, a primeira pessoa que vem é Suzuki, não é Dogen. Né? Com todo o carinho que eu tenho ao Suzuki, né? E que meus colegas não têm na academia, né? Por causa das críticas que eu falei na aula passada para vocês. Né? Outras coisas que dificultam o acesso ao Dogen, além dessas que eu mencionei, é a complexidade do pensamento dele. É a dificuldade do próprio pensamento. Né? E que o texto do Michelangelo, que vocês vão ler para a semana que vem, ajuda um pouco. Por exemplo, essa ideia de sujeito e objeto. O Michelangelo, no texto dele, para entender inclusive o Thomas Merton, né? Lazzo, José Carlos Michelangelo. Ele é um psicanalista de Campinas. Ele faz parte do grupo que estuda a escola de Kyoto envolvendo os filósofos da USP, de Unicamp. O Michelangelo, ele é uma referência importante para o pensamento de Dogen. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Depois eu vou ter que voltar tantas vezes, né? Para entender um pouquinho dessa complexidade do pensamento oriental. Né? E uma delas está ligado ao que ele chama originação interdependente. Sem isso, não entendemos Dogen. E sem isso, não entendemos o Merton quando ele fala: contemplar é viver como peixe na água. Aos poucos eu vou aprofundar. Sem isso a gente não entende que nós somos partes do todo. Sem isso a gente não entende a crítica ao antropocentrismo. E o que é o antropocentrismo? É você se colocar como centro de referência e esquecer que você não é nada se você se desliga do todo. Se você corta as florestas, se você acaba com os índios, se você acaba com os quilombolas, você está acabando com você. Essa visão pobre, ocidental, cartesiana, pós-cartesiana, de que nós somos centro de referência e tudo se volta para nós, é uma bobagem. Viveiros de Castro, né? Quando ele fala assim: todos nós no Brasil somos índios, só aqueles que acham que não são, diz o Viveiros de Castro. Quer dizer, todos nós somos índios. Não dá para você tirar isso. Né? Essa imagem. Então, a originação significa todos nós fazemos partes de uma teia de relações. Quando você fala de biodiversidade na natureza, o pequeno é fundamental, tão fundamental como o grande. Você não pode, para manter o equilíbrio, você tem a biodiversidade das religiões. As religiões pequenas, as grandes, elas também se interconectam, né? E de nós com o universo. Tanto é que quando o Vieira de Castro fala assim, se nós tirarmos o ambiente da nossa definição de humano, do nós não entendemos o que é o nós. Mas para você poder captar isso, você tem que entender que você não é você. Ou que você não tem uma autonomia substancial. Por isso que a importância da ideia de contingência vai ser tão importante para o budismo. Quer dizer, nós somos contingentes, somos impermanentes. Nós estamos numa teia, né? uma teia, ou como fala o Prigogine, uma aliança, né? uma nova aliança. Uma aliança, nós estamos numa aliança. Né? Por isso que essa imagem de rede, de teia, né? É tão fundamental para entender esse processo. O Michelangelo, ele ataca isso. Antes de entrar no Dogen, é interessante, o Michelangelo fala assim: qual a crítica que a escola de Kyoto faz a Heidegger?
A crítica que a escola de Kyoto faz a Heidegger é que Heidegger não entendeu isso. Não entendeu o quê? Isso, essa teia. O antropocentrismo heideggeriano. O que ele vai? Eu vou ler aqui porque é fácil para vocês. Ó, essa declaração, aqui, eu vou pegar de mais de baixo ainda para a gente entender, né? Passemos agora a discorrer de modo mais estrito a questão da meditação. Porque a meditação só vai entender de meditação quem entende disso, né? Colocando o foco sobre alguns aspectos da meditação, entre os quais a prática contínua. Um traço fundamental que Michelangelo aponta do Dogen é que a prática é contínua. Quando você acorda, quando você anda, não é só quando você senta para fazer zazen. Existe uma prática contínua. Quando o peixe nada, ele está na prática. Quer dizer, se a gente conseguir fazer da nossa vida essa consciência alerta do cotidiano, do instante, de todos os instantes, nós estamos entendendo essa rede. Isso aqui é muito difícil. Não precisa passar para você entender esse semestre, não. Daqui a uns 100 anos, 50, não tem problema. Mas é só para vocês sacarem essa ligação, né? Comecemos com o que Dogen entende por prática contínua. Devido à prática contínua, ao sol, à lua, às estrelas, assim como a grande terra, a vastidão do espaço, ver uma flor se abrindo, uma folha caindo no momento presente aqui, é ver plenamente que a prática contínua não há nenhum polimento de espelho ou quebra de espelho que não seja prática contínua. Isso é Dogen. O livro do Dogen, que ele fala disso, chama-se Jioji. É um capítulo do Shobo Genzo, que é o nosso livro aqui. Para entender prática contínua. Continuando. Aí vem o Michelangelo para explicar que dorme, acorda, bebe Dogen, insere Dogen na sua prática psicanalítica, e mexe com isso o tempo todo. Né? E por isso que é bom que ele é didático. Né? Essa declaração, diz o Michelangelo, nos parece muito estranha, ou seja, que a prática seja fundamental para qualquer ser. Seja ele um homem, um rio, um espelho, uma montanha, um barco, uma árvore, e não um acontecimento exclusivo do homem, ou seja, só o homem que faz prática contínua. Para nós, homens comuns, pequenos, não é que sou eu, pequenos, contingentes, ocidentais, e mesmo dotados de certo traquejo de pensamento, estudamos Vátimo, estudamos Paul Ricoeur, estudamos Heidegger, aqui não falo, eu comentando os autores, né? Os autores mais complexos, né? Isso nos soa escandaloso. O ocidental, ele vai rir do budista, como o meu orientador ria. Budista ria, se brincava assim, que coisa mais fora do sério, né? Ou como alguns criticavam o Rubem Alves, isso é uma brincadeira de criança, isso não é reflexão. E o senso comum também, né? Ou o senso comum. Acho que é um... Mas aliás, o Michelangelo começa o texto dele brincando com o senso comum, que ele vai lá na internet e fala o que é meditação. Né? Ele fala, o que é meditação? Ele vai aqui e fala assim, né? Falas colhidas na internet sobre meditação. Para quem anda atribulado, assoberbado, a meditação pode ser aquela pausa bem-vinda para zerar o cérebro, né? E conseguir, ainda que por instantes, suprimir os pensamentos angustiantes. Internet. O cara abre o texto dele com a internet. Aí o nego fala assim, nova era, né? Aí fala assim, se Dogen, para o nosso desapontamento, ou seja, para nós ocidentais filósofos que detestamos a nova era, ou como é que fala, esse pensamento de autoajuda, que detestamos a autoajuda, para o nosso desapontamento, eles, os mestres do Zen budismo,
poderiam, provavelmente, com grande treino e experiência na compreensão não dualista da realidade, nos diriam, mas isso é verdade. Mas isso é verdade. Só que depois o Michelatio vai complexificar e fala assim, a meditação nos deixa de fato menos angustiados, mais atentos, menos tensos, mais em paz. Brincadeiras à parte, o que provavelmente nós e os mestres teríamos em comum na observação desses comentários da internet, né, fosse o entendimento de que, apesar desses benefícios do corpo e da mente serem de fato verdadeiros, nem por isso tocam o essencial da meditação, né? Mas não são falsos, são secundários. Bonito, muito bonito. Quando ele apresentou esse texto aqui, no nosso seminário de mística, o Michelatio foi aquela coisa, porque é um grupo grande de pessoas que zombam da nova era, né? E ele começa botando nos slides as colocações da internet e fala, o Dogen concordaria, né? Só que, de fato, tem algo mais essencial que ele vai tentar avançar para entender o que é meditação. O que Dogen está querendo chegar é nessa teia de interdependência. Teia de interdependência, né? Ou originação dependente, ou interdependente, como se fala, né? Tal fato nos acena, porém, que apesar do pensamento de Heidegger não poder ser chamado de antropocêntrico, no sentido de autorreferência subjetiva, dificilmente Heidegger abriria mão da prática como um acontecimento exclusivamente humano. Esse é o limite que os filósofos da escola de Kyoto veem em Heidegger, né? Que é essa centralidade humana, né? Dogen, porém, diferente, não tem esse foco exclusivo. Ou seja, Dogen é diferente de Heidegger. Para ele, a prática contínua pertence a todos os seres do universo. Eu diria até mais forte, né? Todos os seres dos universos, né? Porque nosso universo é pequeno, né? Mas não sei, uma coisa até enorme, né? Se assim for, só para terminar essa parte, se assim for, talvez possamos compreender um pouco mais por que Dogen, em relação à prática contínua, por que da insistência de Dogen sobre a prática contínua? Como se nos quisesse dar a entender que a humanidade dualística do homem fica muito aquém da sua verdadeira realidade. Por isso que a gente fala experiência do real. A mística é a experiência do real. Olha que coisa bonita isso, né? Desse real, que nós estamos longe. Mística é a experiência do real, né? Um homem assim é um quase nada das reais possibilidades de vida e liberdade humanas. Um quase peixe morto, porque vive apartado da trama cósmica primordial, distante e esquecido de sua fundamental unidade não dualística com todo. Dogen. Vamos entender como é que esse cara chegou lá. Então está falando das dificuldades de acesso a isso. Não é fácil entender isso. Para o ocidental entender, porque nós fomos educados outra linha. Quer dizer, é um outro... Você tem que ter muito tempo de vida e de prática como Michelatio para conseguir didaticamente explicar o que o Dogen fala, né? Porque se você lê o Dogen direto, você não entende. Tanto a linguagem como o pensamento, e com nós ainda com uma dificuldade maior, que é a tradução do japonês para o francês, ou para o italiano, ou para o inglês, né? Que é outra dificuldade, né? Que a gente vai lidar. Eu lido sempre com ela, né? Eu vou sempre lidar com ela, porque eu trabalho com autores que são persas, e não estudei persa, estudei árabe, mas pouco, né? Então, é um limite que a gente tem. Graças a Deus, todos temos limite, ninguém é santo. Mesmo se você soubesse muito bem japonês, você não estando lá, não estando naquela teia, você não capta. Tem uma trama que
Não é só saber a língua que você vai conseguir entender, necessariamente. É uma questão de vida, né? São extremamente difíceis e extremamente sutis. Eu quero frisar esse termo sutil. Sutil, né? E, ao mesmo tempo, para poder concorrer à expectativa da Flávia, intrigante. Você também, a sua pergunta, ela revela isso, né? É um pensamento intrigante, que mexe com a gente, né? Que balança as nossas... O autor chama-se Jacques Monod, O Acaso e a Necessidade. Jacques Monod, M-O-D-O-D, foi o maior crítico ao Teatro de Chardin, que fala assim, quem disse que nós somos o ápice do universo, nós somos frutos do acaso e da necessidade, de encontros fortuitos. Assim como estamos no ápice hoje, amanhã outra coisa pode estar. E ganhou o Prêmio Nobel de Biologia, né? Mas foi muito atacado na época, porque nós somos muito teleológicos. Eu sou também teleológico um pouco. Nós todos temos. Você até fala, não, nós temos que ser alguma coisa a mais que o peixe. Nem que seja que nós sabemos. Né? Isso é nosso, é nosso. Não antropocêntrico. Sim. Mas todos nós queremos, nós temos uma tendência a falar tudo bem, o peixe, porque eu vira e volta o Viver de Cá fala assim, mas é a onça. Nós temos que aprender a olhar da onça, do porco-espinho. Ele fala, as viagens do Viver de Cá são impressionantes, né? Quer dizer, o que é olhar o humano a partir da onça, né? O que nós somos para a onça, né? Para inverter a perspectiva. Uma coisa é a perspectiva nossa, mas é a perspectiva do outro que o índio capta, por exemplo, e que nós não captamos o índio, porque a antropologia é outra, né? É outra antropologia, né? Mas vamos lá. Sobre a vida de Dogen, rapidamente. Então, o contato com essa obra abre, no meu caso, horizontes enormes, para a minha reflexão, muito, né? Para a compreensão do Zen budismo, mais do que eu tive com Suzuki, embora eu tenha um maior carinho pelo Suzuki, né? E não só para a vida também, para a minha vida, para a minha compreensão de mundo, isso ajudou e tanto, né? Daí a escolha de privilegiar o Dogen no nosso curso aqui, né? Especificamente falando, né? Apesar das dificuldades decorrentes dessas perdas, a gente pode perceber em Dogen também um outro dado positivo e rico, que é a sua... Isso eu ainda não consegui captar muito não, tá? Eu já tenho já tive acesso às poesias do Dogen, nas traduções, mas ainda não atingia a força das poesias, que é a sua excelência poética, como eu falo aqui no meu texto, né? Outra coisa legal do Dogen, ele nunca se deixou abater pelo pessimismo, que é outro ponto de contato comigo, né? Essa minha briga com o pessimismo, né? Embora tenha momentos que eu sou pessimista, com a política, por exemplo, eu tenho ficado mais pessimista nesse momento, mas o pessimismo que rondava a época de Dogen, né? A crise do budismo era muito forte na época dele, né? A busca de poder e a venda de títulos, tinha isso, como tem hoje aqui também, nas nossas religiosidades, né? Isso não o abateu. Ele dizia, com uma vida assim transitória, por isso que a questão da transitoriedade é fundamental para entender o budismo, né? Tudo fica diferente no seu ver quando você toma consciência que você é transitório. Você enfrenta tudo com muito mais facilidade, né? As perdas, as doenças, as limitações, né? Que todos nós temos. Vai aparecer aqui ou outro. Você vai no médico e no dia seguinte aparece, você vai ali, você cai não sei de onde, ou acontece não sei o que. A vida é isso, né? Perdas e danos, né? Então diz o Dogen, com uma vida assim transitória, não deveria haver outro empenho, a não ser a via. Entendeu? Quer dizer, numa vida, a consciência da transitoriedade, o que nos resta e que nos cabe é seguir. Ou então é a imagem que é bonita, né? Quer dizer,
quando eu li para vocês na aula passada do livro Passé sans porte, né? O cotidiano é o caminho. Abre os olhos para o cotidiano. Né? Uma vida assim transitória, não haveria outro empenho se não havia. E interessante que Dogen foi educado nisso desde cedo. Criança ele viveu a experiência da impermanência. Ele foi acordado para isso rápida e violentamente. Então ele passou pela perda dos pais, foi criado pelo irmão mais jovem de sua mãe, que previa para ele uma carreira brilhante, aristocrata. Esse era o destino. Porém, esse destino não aconteceu, né? E ele acaba decidindo ser monge. E muito novo, 13 anos de idade. Ele vai para o Monte Yei e lá inicia seus estudos dos sutras budistas. E no processo da sua formação aparece a grande questão da vida dele, que tem muito a ver com essa que você levantou, Álvaro, né? Que é a seguinte questão, que me lembra um pouco a nossa discussão da teologia das religiões. Para quem acompanhou comigo, lembram o livro de catolicismo do Henri de Lubac, que ele fala assim, se todos nós já somos cristãos, anônimos, para que então os missionários pregar Jesus Cristo? Não é a questão que Henri de Lubac colocou, atacando Rahner, essa coisa marcou o Dogen, do seu jeito. De que maneira? Qual a interrogação? Se todos os seres humanos são dotados da natureza de Buda, desde o nascimento, se há uma budidade original, por que então nós, budistas de todos os tempos, buscamos a iluminação? Essa é a indagação. E que vai acompanhar ele décadas. E quase nenhum mosteiro vai resolver essa questão dele. Onde ele ia, ele não recebia essa resposta. Se todos nós somos dotados de natureza búdica, desde o nascimento, por que os budistas de todos os tempos buscam incessantemente a iluminação, empenhando-se na prática espiritual? Essa é a questão. Trata-se de uma interrogação que ninguém no Monte Yei, onde ele foi começar a sua formação, no Monte Yei, no templo Enryakuji, ninguém conseguiu dar uma resposta satisfatória. Aí ele segue o seu caminho, com essa questão na bagagem, passa pelo templo de Onjoji, na província de Omi, com o mestre Koin. Esse mestre envia para outro mestre, no templo de Keniji, Kyoto, Japão. Aí ele conhece o Myozen, que está na receita aqui. Myozen, discípulo de Eisai, tá? Do grupo Rinzai. E com Myozen ele vai estabelecer uma relação de profundidade. O Myozen viveu de 1184 a 1225, como está na fichinha aí de vocês. Esse Myozen era discípulo de Eisai, que está aí também, criador do Rinzai, né? Que tinha introduzido o Zen Rinzai no Japão. E Dogen relata aqui, no Bendova, o encontro dos dois. Isso eu tenho que ler, porque é muito bonito. Né? Onde está? Você vê como é que são pequenininhos. Na primeira página, que eu li na aula passada, ele fala da flor de Udúmbara. Estão lembrados? Quando o Sakyamuni pregou aos povos, às pessoas, no monte do Avortoio,
e transmitiu a Mahakayapa, a essência do seu ensinamento, girando a flor de Dúmbara. Logo depois, ele fala o seguinte, no tópico 4 do Bendova, que é um dos 2 clássicos livros do Dogen. Esse aqui depois vai ser introduzido do Shobogenzo mais tarde. Ele não era do Shobogenzo inicialmente, tá? Quem quer seguir sem desvios o ensinamento de Sakyamuni, pregado lá no Monte dos Abutres, do Abutre, confirmou como ponto central e irrenunciável a prática do Zazen. O Zazen é o centro de tudo. Que no fundo é a prática contínua, né? Mas a prática contínua tem um foco, né? Talvez um foco. Porque a prática contínua é tudo, não é só quando você senta. Mas tem um foco. Igual quando você fala assim, eu sou religioso, mas tem um momento que eu tenho um foco de referência. Ou a liturgia, né? Ou a oração. O Zazen é um foco de referência. Mas o Dogen fala, quem quer seguir sem desvios o ensinamento de Sakyamuni Buda, né? Ponto central e irrenunciável é a prática efetiva do Zazen. Assim foi na Índia, na China e todos os outros que levaram o projeto. O projeto é horrível, né? O projeto é bem ocidental. O caminho, né? Tanto é que o Dogen não fala Zen. Nem o mestre dele fala Zen. Fala Dharma. 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 É o caminho. Não falam Zen. Zen é nós que falamos. Dharma. Que no fundo não é um elemento do Dogen, é um elemento do mestre do Dogen. Em cima aí, você veja aí na lista, é o Juxing, que eu vou falar do encontro dos dois. Transmitir corretamente de um mestre ao seu discípulo a realidade concreta de praticar este Zazen é proteger, em todas as épocas históricas, o fundamento do ensinamento de Sakyamuni. Então, você praticar o Zazen é proteger o ensinamento, né? É manter vivo o ensinamento, né? Do momento em que se encontra o próprio mestre, as práticas rituais, olha que forte isso aqui, hein? As práticas rituais, como queimar incenso, fazer prostrações, recitar o Nenbutsu, a confissão, a recitação dos textos dos cânones, tudo isso não é necessário. Necessário é a prática contínua. Isso aí, de novo, recitar, prostrar, queimar incenso, não é necessário. Necessário é a prática do Zazen. Mas aqui eu quero chegar na onde que eles estão encontrando aqui eu acho que é. Depois de ter despertado o desejo de iluminação, de busca da via, diz Dogen, né? Vaguei, no Bendova, vaguei por esse país buscando conhecimento. Buscando conhecimento. Foi quando então encontrei o mestre Myozen, no templo Kenninji. Passaram-se rapidamente 9 anos. E estando com o mestre nesse período, aprendi diversas coisas da tradição Rinzai. Porque o Myozen, né, era da tradição Rinzai. Vocês veem que ele está do outro lado aqui, ó. Está do lado de cá. O Soto está do lado de cá. Aqui é o Rinzai. Tá? Então ele aprendeu, Dogen aprendeu inicialmente da tradição Rinzai. Né? Myozen era o principal discípulo do fundador do budismo Rinzai. E é no encontro com Myozen que Dogen toma ciência, toma conhecimento do que é o budismo Zen. Então é com Myozen, né, que o Dogen toma contato com o budismo Zen. Mesmo a presença desse mestre, Myozen, não
não matou a angústia de Dogen. E ele quis, então, ir à China. E vai à China acompanhado de Miao Zhen. Por que ele vai buscar ir à China? Porque ele via limites no ensinamento dos mestres japoneses. Ele estava vendo, não estava sentindo força nos mestres japoneses. Que, a seu ver, do Dogen, os mestres japoneses não conseguiam penetrar na compreensão da doutrina, do Dharma. Não logravam transmitir o ensinamento aos discípulos. Olha que forte essa expressão do Dogen. Fala, o ensinamento dos mestres japoneses não passam de palavras e letras. O Zen não é palavras e letras, né? Não passa de nomes e sons. Não é isso. Não é isso. Então ele vai empreender essa aventura, vai para a China, de navio, naquelas condições. A gente faz qualquer passeio de navio hoje, morre de medo, né? Naquele tempo é muito pior, né? Imagina a situação toda, eles vão... Ele vai para a China com o intuito de encontrar o melhor budismo, o melhor do budismo. E assinalava que seria melhor não estudar budismo na ausência de um verdadeiro mestre. Quer dizer, tem que ter um mestre. E vou encontrar um mestre na China. Aí ele vai para a China. Junto com ele vai o mestre Miao Zhen, isso vai em 1223. E sua intenção era aprofundar o ensinamento nos mosteiros chineses. Ele encontra um cozinheiro chinês de 61 anos no porto. Quando o navio atracou, ele entrou para comerciar o cogumelo. Ele veio ao navio em busca do shiitake japonês, junto aos mercadores de bordo. E aí se dá um diálogo entre os dois. E Dogen vai relatar o diálogo no livro dele, que é muito legal esse livro, chama Instruções ao Cozinheiro Zen. Tenzo Kyokun, que ele publicou em 1237. Por quê que vai ser impactante o encontro? Porque quando o Dogen se depara com um mestre chinês lidando com cogumelo, ele fala assim, o que você está perdendo tempo com esse troço aqui? Indaga ao cozinheiro se não seria mais pertinente ele estar no templo dele, na prática do zazen, que é o essencial do Zen, né? Ou estudando os koans, como fazem os Rinzai, né? Em vez de trabalhar como Tenzo. T-E-N-Z-O. Tenzo é cozinheiro. É cozinheiro. O velho monge, diante da indagação, abre um sorriso de total, fala, coitado desse cara, sabe de nada, né? Abre aquele sorriso para o Dogen e fala o seguinte para ele. Meu bom amigo estrangeiro. Esse estrangeiro também é de tudo, né? Você vem do Japão, meu caro. Você não sabe de nada. Meu bom amigo estrangeiro, tu não compreendes ainda o que consiste a prática contínua, né? Nem conhece o significado dos caracteres. Ou seja, você está na plena virgindade. Não é virgindade, também não é um termo totalmente equivocado aqui. Você não entendeu nada. Foi uma lição para Dogen. Como uma luz, como se fosse um koan. Koan é isso, né? Você recebe aquela cacetada que você não estava esperando, né? E acende-se uma luz na consciência e aciona uma compreensão distinta para Dogen do que é o Zen. E é curioso que eu falo aqui na nota, os dois monges que se encontraram no navio vão se encontrar novamente na China, no 7º mês de presença de Dogen na China, né? Quando Dogen tinha sido admitido no templo de Sheng Tetsu, e o velho Tenzo
estava para retirar-te do seu encargo e retomaram aquela discussão que tiveram lá. Esses 2 encontros foram decisivos para a vida e o pensamento de Dogen, como bem lembrou Rigin, esse autor. Foi a partir deles que ele conseguiu compreender a relação entre prática e linguagem. Primeira outra coisa, prática e linguagem. Entre ações e palavras, entre atividades e expressões, bem como a força da linguagem dos símbolos em seu poder de abertura para compreender a realidade. Quer dizer, a prática é ação, a prática é a linguagem, entende? Essa dialética que o Dogen vai captar, né? Pode, por exemplo, a partir desse encontro, Dogen perceber que o trabalho simples e cotidiano na cozinha, como Tenzo, cozinheiro, alguém pode, nesse trabalho, viver plenamente a experiência do Zen autêntico e do Bodhidharma. Por isso que vocês vão encontrar autores hoje como Thich Nhat Hanh, que tem impregnado isso, né? Meditação lavando, meditação descascando mexerica, meditação em pé, meditação sentada. O exemplo mais prático que nós temos hoje, acessível, é o Thich Nhat Hanh, né? De uma mística impregnada de cotidiano, impregnada no cotidiano, que de novo quebra esse sobrenatural natural, né? Dogen, depois, ele escreve um livro sobre isso, chamado Tenzo Kyokun, né? Que é justamente Instruções a um Cozinheiro Zen, que ele escreveu uma década depois disso, desse encontro, né? E que ele vai tratar desta arte Zen de lidar com as folhas, de lavar as folhas. O que tem de especial, de singular nessa tarefa do cotidiano, né? É que eu até botei um pedacinho aqui que eu vou ler para vocês, que é interessante, né? Ou seja, o trabalho de cozinheiro, vai dizer Dogen nesse livro, na tradição Zen, só é exercido por grandes mestres estáveis no caminho. Só mestres estáveis no caminho. Ou mestres que despertaram em si, né, o espírito do Bodhisattva, né? Essa imagem, né? Ao longo dos séculos, essa nobre tarefa. Por isso que fala assim, do mestre Dogen, o que faziam os seus mestres? Eles comiam arroz e bebiam chá. Isso é a prática contínua. Recorda, Dogen, é um trabalho que toca um dos temas mais fundamentais da tradição Zen, qual seja, o espírito de cuidado e o espírito de atenção com o alimento. Cuidado e atenção. Nada mais importante, relata Dogen, do que preparar o alimento com aplicação e poder ocupar-se pessoalmente de cada detalhe no preparo das refeições. Diz ele, deixe que dia e noite todas as coisas entrem e permaneçam em vossa mente. Então, todo o trabalho, cuidado para preparar cada coisa, né? Dia e noite, todas as coisas entrem e permaneçam em vossa mente. Cuide para que a vossa mente e todas as coisas possam agir conjuntamente como um todo. Nada mais sagrado do que essa harmonização da vida com o trabalho. Harmonizar a vida com o trabalho. Manuseie uma única folha. Isso aqui que eu gosto demais dessa frase. Manuseie uma única folha de verdura, de modo que ela manifeste o corpo de Buda.